ninguém está livre dela. A ansiedade está presente na vida de cada um de nós, mas a manifestação desse mal-estar de forma intensa pode ser sinal de alerta. Preocupação e medo extremos podem revelar que algo não vai bem. A ansiedade se manifesta por meio de um conjunto de sintomas físicos e emocionais. Para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o psiquiatra Jovino Araújo. Doutor Jovino, muito obrigada por aceitar participar da Utilidade Pública com a gente. Por nada. Então vamos lá saber as dúvidas das pessoas nas ruas sobre ansiedade. Eu sou Fabrício e gostaria de saber qual a diferença entre nervosismo e ansiedade. Ô Fabrício, a ansiedade e o nervosismo são a mesma coisa. Tem vários nomes que a gente pode dar para essa sensação de desconforto, que é uma sensação subjetiva, às vezes uma coisa física de muito desconforto, mas ansiedade, nervosismo, isso tudo é a mesma coisa. Ou seja, a gente pode dar nomes diferentes para esse desconforto que acontece. Oi, meu nome é Thalita, eu queria saber se a ansiedade é uma doença? Não, Thalita, a ansiedade não é uma doença. A ansiedade a gente chama de sintoma. É um sintoma que pode estar presente em muitas doenças. Aqueles transtornos de ansiedade, aí sim é uma doença. Também tem a depressão e tem outras manifestações de problemas mentais, problemas emocionais que contêm a ansiedade. Até mesmo às vezes doenças físicas que acometem várias partes do nosso corpo podem também se expressar com a ansiedade. Quando temos dor, por exemplo, nós ficamos ansiosos por causa da dor. Então não é uma doença, é um sintoma. E então, essa questão dos sintomas físicos, esse quadro físico e emocional da ansiedade, o que já pode levantar aquele nosso despertar? Tem alguma coisa errada aí e eu preciso procurar saber o que é? Bem, a ansiedade ela é uma expressão natural e talvez até necessária. Todos nós temos que ter ansiedade. A ansiedade é um instrumento de sobrevivência do ser humano, ou seja, nós precisamos de nos proteger de riscos que são reais, a vida oferece riscos e essa proteção ela acontece por causa da ansiedade. Só que às vezes a ansiedade ela tem um grau muito elevado e se esse grau muito elevado se mantém por muito tempo, aí sim há a possibilidade do surgimento de doenças que vão exigir a presença de um médico, uma consulta e às vezes um tratamento. Olá, eu sou a Juliana, eu queria saber quais são os sintomas da ansiedade. Juliana, a ansiedade ela se expressa através de uma sensação que a gente chama de subjetiva, que é uma ideia desconfortável, uma sensação de risco exagerado. E isso é uma sensação subjetiva, mas a ansiedade também aparece com sintomas físicos. Nosso coração acelera, a pressão costuma aumentar um pouco, a gente tem tremores nas mãos, às vezes tremores nas pernas, o sangue some um pouco do rosto, às vezes a gente fica ao contrário, com o rosto mais avermelhado, a respiração se torna muito ofegante. Há então uma sensação física que também aparece até em outros sistemas do corpo, como o intestino que se contrai da vontade de ir ao vaso, ou a bexiga que se contrai da vontade de fazer xixi. Então a ansiedade tem expressões que são físicas e subjetivas. Oi, eu sou Sidneia, eu quero saber o que causa ansiedade. Veja bem, Sidneia, a ansiedade todos nós temos, é um instrumento de sobrevivência, mas muitos fatores que são de uma falta de adaptação à nossa própria vida, ao ambiente, ou ao trabalho, ou às relações pessoais, podem aumentar as expressões de ansiedade. No fundo, o homem antigo, o homem pré-histórico, ele precisava de ter uma ansiedade alta para sobreviver. Ele era um caçador e um coletor, ele ia na floresta para arrumar a sobrevivência para si próprio, para sua família. Então ele tinha que perceber o ambiente, com a sua visão, com a sua audição, com o seu olfato, mas ele também tinha que imaginar o risco, ou seja, ele tinha que ser ansioso para poder sobreviver naquele ambiente tão inóspito. Hoje, a gente não precisa entrar na floresta para poder arrumar a nossa sobrevivência, o nosso alimento. A gente até não precisa nem sair de casa, né? Com um telefone celular, com um aplicativo, você encomenda uma comida que vai chegar na sua porta. Então, o que a gente faz com aquela estrutura de ansiedade que nós temos, todos nós temos? Às vezes essa ansiedade ela sobra, ela se estrutura em forma de um adoecimento. E existem muitas formas
com que a ansiedade pode aparecer em formato de doença. É isso que às vezes gera a necessidade de tratamento, a necessidade de um médico presente para ajudar a pessoa a transpor esse momento. Oi, eu sou o Diego. Eu gostaria de saber se existem diferentes níveis de transtorno de ansiedade. Veja bem, Diego, a ansiedade normal, ela pode aparecer e pode até ser útil para nós, mas quando ela é uma ansiedade muito alta e muito persistente, ela gera uma tendência a criar um adoecimento, uma doença, aquilo que a gente chama de um transtorno. Então existem vários transtornos diferentes que são transtornos de ansiedade. Por exemplo, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia, que é um transtorno de ansiedade, existe uma agorafobia, vários transtornos que são transtornos de ansiedade que se expressam em vários graus diferentes. Há transtornos de ansiedade mais simples que vão passar, vão ser passageiros, fáceis de tratar, e há transtornos de ansiedade que são bastante graves e que vão gerar uma necessidade de tratamento porque são incapacitantes, fazendo com que a pessoa às vezes deixe de ir ao trabalho, não consiga manter boas relações sociais, há um prejuízo de relações afetivas e até um prejuízo para a própria saúde, porque a ansiedade alta pode gerar também sintomas físicos e até doenças físicas, que a gente chama de doenças psicossomáticas, assim como a ansiedade pode aparecer dentro de uma depressão, ou seja, a ansiedade alta ela pode contribuir para o surgimento de vários tipos de doença que são graduadas, algumas mais simples, algumas mais graves. Meu nome é Sebastiana, quero saber como tratamento de ansiedade. Sebastiana, a ansiedade ela pode aparecer em todas as pessoas e em cada pessoa vai ser diferente. Obviamente que cada pessoa tem a sua herança genética, tem o seu ambiente de criação, foi criada de um jeito, vive de um jeito diferente. Então, a ansiedade ela vai ter expressões que são muito diferentes e muitas vezes essa ansiedade que aparece e que se transforma numa doença, ela é uma ansiedade curável, que vai curar, dependendo de como que ela vai ser abordada em si. E é claro que existem muitos instrumentos para a gente lidar com a ansiedade. Um médico é essencial para o tratamento da ansiedade, mas também a postura da pessoa, o que ela está buscando, o seu modo de viver, porque muitas vezes uma ansiedade e uma doença que surgiu por causa da ansiedade é uma pista que a pessoa tem para ajustar algo na sua vida. A vida vai sempre nos oferecer oportunidades de mudança. A expressão de ansiedade e de uma doença gerada pela ansiedade é como se fosse um cutucão da vida, sugerindo que a gente deva mudar algo, ajustar algo que não está bom. A gente precisa obedecer esses sinais e fazer com que a vida se torne progressivamente mais fortalecida, mais equilibrada, mais adequada para aquilo que nós pretendemos. Existe tratamento para ansiedade sem medicamento? Dinorá, dependendo do grau em que a ansiedade aparece e do transtorno que ela acaba gerando como uma doença, existe sim a possibilidade do médico se tornar pouco necessário ou da medicação não ser utilizada. Muitos instrumentos podem ser bastante interessantes. Por exemplo, se a vida está nos cobrando algum tipo de ajuste, será que nós não podemos fazer esse ajuste, viver num ambiente que é mais tranquilo? Será que há uma possibilidade de fazermos alguma atividade física, porque as atividades físicas que são aeróbicas, caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, fazer hidroginástica, são coisas que modulam a ansiedade, fazem a ansiedade abaixar, né? Será que podemos também preservar melhor as nossas noites, ter uma disciplina para dormir? Ou nos finais de semana, ter atividades de visitar parentes, ou de se divertir, ter uma recreação, procurar algo que nos encante, que nos motive? Tudo isso são atitudes que vão reduzir a ansiedade, assim como outras estratégias de meditação, de yoga, de psicoterapia, que é uma coisa importante e fundamental para o tratamento da ansiedade. Então, há sim uma possibilidade da ansiedade ser cuidada e tratada sem medicação, né? É claro que essa avaliação com o médico talvez seja boa e necessária até para definir isso, se há uma necessidade de um remédio ou não. Perfeito. Bom, doutor Jovino, o senhor falou então dessa questão dos hábitos do dia a dia, né? O esporte pode ajudar, evitar esse quadro de ansiedade extrema, né? E assim, o que o senhor, os fatores ambientais, por exemplo, uma situação de estresse no trabalho,
na família, isso tudo pode despertar esse quadro de ansiedade? Não há dúvida, existem muitos fatores estressores e a gente pode citar muitos que são até naturais. Se a gente perde um ente querido, se a gente muda de residência, isso é um fator estressor. Se a gente perde o trabalho, nós vivemos num período de alto desemprego. O desemprego é um fator de ansiedade muito grande, né? Fora os conflitos interpessoais, os adoecimentos, o envelhecimento, as mortes, a ideia da nossa própria morte, tudo isso é fator que pode aumentar, sim. Nós vivemos num período do nosso país, do nosso local, que há uma grande turbulência, grandes mudanças. Isso tudo são fatores que acabam gerando a tendência das pessoas ficarem um pouco mais ansiosas, assim. Por isso que talvez a ansiedade, como uma pista de mudança, ela precisa ser percebida para que a pessoa busque a sua própria adaptação individual, porque cada indivíduo é diferente do outro, então ele pode lidar com essa ansiedade de uma maneira que seja individual e ativa, ou seja, a ansiedade não nos submete e nós ficamos sem ter o que fazer. Não, a gente sempre tem algo para fazer para mudar aquilo que está acontecendo. Perfeito, então é ficar atento, né, e conhecer o próprio corpo e ficar atento e procurar uma ajuda quando precisar, né? Eu vou fazer uma comparação, porque se eu sinto dor de dente, o que eu faço? Eu tenho uma ideia de que aquele meu dente ele está com algum problema. Eu vou no especialista, que é um dentista, para cuidar daquele dente. Se eu sinto uma dor na barriga, aquilo é uma pista de que algo está ruim por ali, que tem que ser visto, tem que ser examinado, talvez um exame, mais um médico. A ansiedade também é um sintoma, que é uma pista, que pode ser uma pista boa. Ou seja, a ansiedade ela é ruim de ser sentida, mas ela é positiva no sentido de nos orientar para aquilo que a gente precisa de adaptar. Não encarar como frescura, como tem muita gente que diz, né? Não é isso. Mais do que isso, porque muitas vezes uma pessoa ansiosa, ela busca recursos que não são saudáveis. Por exemplo, beber bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela camufla a ansiedade, ela faz com que a pessoa momentaneamente fique um pouco mais relaxada e às vezes até mais alegre, mas aquilo é o esconder o problema, porque o efeito da bebida vai passar, às vezes até com uma ressaca, e o problema vai aumentar. Então, a bebida alcoólica, ou o cigarro, ou drogas ilícitas, isso podem ser um atrativo para quem está muito ansioso, mas é um atrativo perigoso, digamos assim. Há caminhos efetivamente saudáveis para lidar com a ansiedade. Perfeito. Bom, doutor Jovino, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Utilidade Pública. Por nada. Obrigada também a você de casa que acompanhou o programa de hoje. Agradeço também as pessoas das ruas que ajudaram a gente, fazendo as perguntas. E se você tiver alguma sugestão de tema, basta escrever para o e-mail que aparece aí na sua tela. Até o próximo Utilidade Pública. Tchau!